Então vamos falar de Andrea Bocelli, que detalha acidente que o deixou completamente cego. O tenor italiano nasceu com glaucoma, doença causada pelo aumento da pressão ocular e que pode levar à cegueira. Ele enxergava até os 12 anos quando sofreu um acidente durante um jogo de futebol. O artista detalha como perdeu a visão completamente, dizendo o seguinte: quando era criança, era considerado extremamente míope. Conseguia enxergar, mas só muito de perto. Eu me lembro muito bem do mundo que via, as cores e tudo mais. Como poderia me esquecer dessas memórias? Disse ele no documentário Andrea Bocelli, Because I Believed, que estreou no Festival de Cinema de Toronto no último sábado. Bocelli passou por cerca de 13 cirurgias antes mesmo de completar 3 anos, para tentar corrigir o glaucoma. Ao longo da infância, ele passou por outras dificuldades devido à deficiência e aos 7 anos precisou ir para o internato de crianças com problema de visão, já que nenhuma escola tradicional o aceitava como aluno. A perda de visão total aconteceu nesse colégio. Ele disse o seguinte: um dia, jogando futebol, eu era o goleiro. Não tenho ideia do porquê, nunca tinha jogado no gol antes e nunca mais poderia ser o goleiro de novo. A bola me acertou bem no rosto. Daquela bolada veio uma hemorragia e o resto é história. Tem uma coisa, né, Leão? Primeiro, né, fica a dica aí do documentário pra gente assistir, ele é um tenor maravilhoso, mas, infelizmente, a questão dele precisar ir para um colégio, né, especializado em crianças com deficiência visual e tudo mais, isso ainda é, de certa forma, uma realidade, porque a gente vê que o sistema educacional, né, brasileiro não tá, e mundial também, não está preparado para receber crianças com deficiência, né? Você vê a acessibilidade no mínimo das coisas assim não existe, né? Não tem uma rampa, os conteúdos que a gente assiste às vezes não tem legenda, coisas, né, muito pequenas que quando você para pensar, você fala, nossa, eu jamais conseguiria me colocar nessa situação, por exemplo, se eu não tivesse convivido com uma pessoa deficiente muito próxima a mim, e aí agora eu fico olhando e seguindo pessoas também, né, com deficiência, que eu acho muito importante a gente seguir criadores de conteúdo PCD, entender, né, o quanto a gente precisa de acessibilidade para questões assim, né, Leão? Porque imagina, ele precisou ir para uma escola específica. E aí aconteceu esse acidente, não dá para saber como seria a vida dele se isso não tivesse acontecido, ele já tinha o glaucoma, mas é muito desesperador, né, Leão? E, assim, ele é um cara muito famoso, conseguiu, né, viver e mostra, né, como pessoas PCD são super talentosas e não devem e nem merecem ser excluídas da nossa sociedade, mas é assustador, né, Leão, pensar que isso acontece ainda hoje em dia, né? Exatamente, é complicado. Não, e eu lembro que eu estudei no Caetano de Campos, Instituto Estadual de Educação Caetano de Campos, né? Era ali na Praça da República, aqui na Praça da República, né, aqui em São Paulo. Hoje é a Secretaria de Educação nesse prédio. E eu lembro que tinha uma professora específica de Braille na escola. Então, eu achava aquilo lindo, porque tinha um único aluno na escola e ele não tinha visão nenhuma, né? E era bonitinho, porque minha avó era da bibliotecária, né, da escola, né, no normal. E ela passava no corredor e ele falava assim: Dona Jandira Sebastiana de Carvalho Lobo, boa tarde. Ele pelo passo, ele percebia quem era, né? Então eu achava aquilo lindo, assim, toda vez que minha avó vinha vindo, ele falava o nome da minha avó, assim, com a bengalinha, e eu achava aquilo, então, prestei atenção nisso, e aí eu soube que lá tinha uma professora, seria era um colégio estadual, em São Paulo, em 1961, né, quando eu estava no primeiro ano. Então, você imagina né, como isso poderia ter evoluído. Infelizmente, ainda tem o Instituto Dorina Noil, que é maravilhoso aqui em São Paulo, faz um trabalho fantástico, né, com todos os deficientes visuais, mas é uma coisa rara, né? E ainda hoje, quer dizer, poderia ter evoluído muito mais se não fosse a ditadura que interrompeu tudo e tal, talvez a gente pudesse ter evoluído de forma que professores foram presos, foram jogados fora do Brasil, foi uma coisa absurda. A diretora desse colégio foi tirada da cadeira dela, isso para mim marcou muito, com uma metralhadora na cabeça, nessa época, em 1964. Né? Então você imagina, quer dizer, o que poderia ter evoluído, tudo poderia ter evoluído melhor, não fosse esse período de 25 anos aí de
ditadura que a gente teve, né? E hoje, de repente, poderíamos ter todos os colégios estaduais com professores para deficientes visuais, né? Então, é uma coisa assustadora você pensar no que poderia ter sido e não foi, né? Mas ainda há tempo. Perfeito, ainda há tempo. Bom, vamos seguir e vou mais uma vez te lembrar de deixar o like, se inscrever se você não for inscrito,